E se eu te dissesse que existe uma força tão sutil quanto um sussurro, mas capaz de causar estragos como uma tempestade, uma força espiritual que não aparece de forma óbvia, mas se infiltra aos poucos, moldando pensamentos, desejos e atitudes. No início, quase ninguém percebe, mas quando ela encontra espaço, pode destruir aquilo que Deus está edificando na sua vida. Essa força é conhecida, na linguagem bíblica e espiritual, como o espírito de Jezabel. Não estamos falando apenas da rainha idólatra descrita no Antigo Testamento. Estamos falando de um espírito, uma influência, um modo de agir que continua presente nos dias de hoje, nos lares, nos ambientes de trabalho, nas amizades e até dentro da própria igreja. O espírito de Jezabel se disfarça com carisma, beleza, doçura e até com uma falsa aparência de cuidado. Mas, por trás desse véu, existe sempre o mesmo objetivo: afastar o coração humano da vontade de Deus. Padre Alex Nogueira sempre recorda que as pequenas escolhas que fazemos diariamente podem nos aproximar da graça ou nos afastar dela. E é justamente nesse detalhe que esse espírito atua nas pequenas concessões, nos pequenos descuidos, nos pequenos desvios. O mundo moderno que exalta o ego, o poder, o prazer e a liberdade sem limites abre espaço de sobra para que essa influência cresça. Mas Deus não nos deixa sem direção. Ele nos convida a reconhecer os sinais, fortalecer o coração e caminhar na luz. Hoje começamos uma jornada para compreender essa influência espiritual e aprender a enfrentá-la com sabedoria. Fé e discernimento. Prepare o seu coração, porque entender esses sinais pode transformar a sua vida. No Antigo Testamento, encontramos a figura de Jezabel, uma rainha que governava Israel com mãos de ferro. No entanto, sua autoridade não vinha de sua habilidade política ou força militar, mas de sua capacidade de manipular, enganar e dominar. Jezabel não era apenas uma mulher poderosa, mas uma força espiritual que se opunha abertamente à vontade de Deus. Jezabel, esposa do rei Acabe, conseguiu impor a adoração ao deus Baal em Israel, afastando o povo do Deus verdadeiro. Sua maior vítima foi o profeta Elias, um homem de Deus que se opunha à idolatria e à corrupção promovida pela rainha. Ela não apenas se levantou contra Elias fisicamente, mas tentou destruir sua missão, sua credibilidade e sua fé. Ela enviou ameaças de morte para Elias, que, em um momento de grande aflição, fugiu e se escondeu no deserto, 1 Reis 19. Este comportamento não era algo pessoal. O espírito de Jezabel não tem interesse apenas nas pessoas, mas naquilo que elas representam para Deus. Ela tenta silenciar aqueles que falam a verdade e que são fiéis aos ensinamentos de Deus. Quando alguém se levanta para viver uma vida de santidade e fidelidade a Deus, o espírito de Jezabel age como um sabotador espiritual, criando divisões e gerando ataques contra essas pessoas. Muitas vezes usando táticas disfarçadas de bondade. Padre Alex Nogueira ensina que o espírito de Jezabel continua vivo hoje,
muitas vezes disfarçado de bondade e até carisma. Ele está presente em nossa cultura, onde o egoísmo e a manipulação se disfarçam com palavras doces, mas com intenções perigosas. Esse espírito é sutil, por vezes, é difícil de identificar, mas os frutos dele sempre se revelam em desunião, destruição e afastamento da verdadeira adoração a Deus. Entender a figura de Jezabel não é apenas olhar para o passado, mas aprender a identificar essa influência espiritual que ainda tenta afetar nossas vidas e comunidades. Reconhecer esse espírito é o primeiro passo para nos protegermos e permanecermos firmes na fé. O primeiro sinal claro do espírito de Jezabel é o ódio que ele direciona contra os líderes ungidos por Deus. Esse espírito não se contenta apenas com uma simples aversão a esses líderes. Ele deseja destruir suas missões, reputações e influência. Nos dias de hoje, esse ódio se manifesta de várias maneiras sutis e devastadoras: fofocas, acusações falsas, ataques às autoridades espirituais e até mesmo a criação de divisões dentro da comunidade. A história de Elias e Jezabel é um exemplo claro disso. Quando Elias se levantou contra a idolatria e a maldade promovida por Jezabel, ela não ficou passiva. Ela enviou mensageiros para ameaçar sua vida, forçando-o a fugir e se esconder no deserto. Reis 19. O espírito de Jezabel não estava simplesmente atacando Elias como homem, mas atacando sua missão divina. Ela queria silenciar a verdade que ele proclamava. Padre Alex Nogueira nos lembra que, quando um líder se levanta para falar a verdade de Deus, é inevitável que enfrente oposição espiritual. Essa oposição não é apenas humana, mas uma batalha espiritual contra a luz de Deus. Muitas vezes, as ameaças e ataques que os líderes enfrentam não são pessoais, mas têm raízes no espírito de Jezabel tentando calar a voz da verdade. Hoje em dia, vemos essas manifestações em todos os níveis. Líderes espirituais podem ser atacados por mentiras, rumores ou até por um clima de hostilidade na comunidade. Aqueles que se opõem à corrupção ou que defendem princípios bíblicos são muitas vezes alvos de críticas impiedosas e de tentativas de deslegitimação. Padre Alex Nogueira também ensina que os líderes de Deus não estão sozinhos nessa batalha. Quando somos chamados para uma missão divina, o próprio Deus nos fortalece e nos protege. A Bíblia nos diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54. Shiti. Mesmo nos momentos de ataques, é essencial que os líderes mantenham sua confiança em Deus e permaneçam firmes, sem temer os ataques do inimigo. Portanto, se você é um líder ou se está apoiando alguém que lidera em nome de Deus, ore e defenda essas pessoas contra as táticas do espírito de Jezabel. A oração, a intercessão e a solidariedade são as melhores formas de combater essa influência maligna. O segundo sinal claro do espírito de Jezabel é sua habilidade de manipular e controlar. Esse espírito opera de maneira sutil e astuta, muitas vezes disfarçado de bondade, e usa a manipulação como seu principal método de domínio. Ao contrário de um ataque direto, a manipulação se infiltra silenciosamente,
fazendo com que as pessoas percam a noção do que realmente está acontecendo. Muitas vezes sem perceberem, até que estão presas em uma rede de controle. No caso de Jezabel, vemos isso de forma clara na história de Nabote. Quando o rei Acabe desejou a vinha de Nabote, que se recusou a vendê-la, foi Jezabel quem arquitetou um plano maligno para acusar falsamente Nabote e mandar matá-lo, apenas para que Acabe pudesse tomar a vinha. 1 Reis 21. Esse episódio revela o poder de Jezabel sobre os outros, usando o medo, a mentira e o poder para alcançar seus objetivos egoístas. Padre Alex Nogueira ensina que o espírito de Jezabel não se contenta em controlar diretamente, mas se utiliza de ilusões, falsas promessas e flatteria elogios falsos para ganhar a confiança das pessoas e assim manipular suas decisões e ações. Esse espírito age de forma a enganar os outros, fazendo com que sintam que estão sendo amados ou protegidos, quando na verdade estão sendo controlados. No mundo moderno, as formas de manipulação são muitas. Pode aparecer como uma pessoa que sempre tem um bom conselho, mas que, na realidade, busca controlar suas escolhas. Pode ser alguém em sua vida que constantemente usa culpa ou intimidação para que você se submeta aos seus desejos. Ou até mesmo instituições e sistemas que se aproveitam da vulnerabilidade emocional das pessoas para tirar proveito delas. Padre Alex Nogueira alerta que a única maneira de combater a manipulação espiritual é permanecendo firmemente ancorado em Deus e na sua palavra. Quando estamos firmes na verdade de Deus, conseguimos discernir as manipulações ao nosso redor e resistir aos enganos que nos são impostos. A Bíblia nos lembra que as armas da nossa luta não são carnais, mas espirituais. 2 Coríntios 10. Sidaú, com a oração constante, a leitura da palavra e o discernimento dado pelo Espírito Santo, podemos romper com qualquer tipo de manipulação que venha contra nós e permanecer livres, vivendo de acordo com a verdade que Deus nos revelou. Portanto, se você perceber qualquer forma de manipulação em sua vida ou nos outros, não se deixe enganar. Ore para ter clareza espiritual e mantenha-se firme na verdade que vem de Deus. O terceiro sinal do espírito de Jezabel é sua capacidade de usar a sedução e a imoralidade sexual como instrumentos de destruição espiritual. Na Bíblia, Jezabel não trouxe apenas idolatria para Israel, ela também introduziu práticas que corrompiam o coração e desviavam o povo da pureza desejada por Deus. No livro do Apocalipse AP2, Ashiro, o espírito de Jezabel é descrito como alguém que seduz os servos de Deus à imoralidade. Isso mostra que essa influência continua presente, infiltrando-se nas áreas mais íntimas da vida humana. Roger, vivemos em um mundo onde a sensualidade e o prazer são vendidos como sinônimo de liberdade. As redes sociais, filmes, músicas e até conversas do dia a dia tratam o corpo como um objeto e a sexualidade como algo banal. E é justamente nessa banalização que o espírito de Jezabel encontra espaço para desordem, dependência emocional e escravidão espiritual.
Padre Alex Nogueira ensina que a sedução não se limita ao desejo físico, ela começa no campo emocional e espiritual. Uma palavra doce, um gesto de atenção, uma promessa de carinho ou validação podem ser usadas como iscas para atrair o coração, quando não há vigilância espiritual. Essas iscas podem levar a comportamentos que ferem a consciência, afastam de Deus e abrem brechas para sofrimento interior. O espírito de Jezabel sussurra: ninguém vai saber, você merece isso, é só um deslize. Mas Deus nos convida a viver uma vida de pureza, não como repressão, mas como caminho de liberdade e paz. Ele conhece nossas fragilidades e nos oferece força para resistir. A graça dele é maior do que qualquer tentação. A fé católica nos lembra que o corpo é templo do Espírito Santo e que a pureza é uma virtude possível não por nossas forças, mas pela ação de Deus. Quando buscamos a castidade, o autocontrole e a honestidade afetiva, estamos lutando contra as influências espirituais que desejam destruir a nossa dignidade. Se você enfrenta tentações ou sente que caiu em laços de sedução, não tenha medo. Deus é misericordioso. Há cura, há restauração e há liberdade quando damos o primeiro passo em direção à verdade. O espírito de Jezabel não atua apenas através da sedução direta, mas também por meio de ambientes, pensamentos e influências que lentamente enfraquecem a alma. Ele sabe que, quando conquista a área da afetividade e da sexualidade, desestabiliza toda a vida espiritual. Mas a boa notícia é que Deus não deixa seus filhos desamparados. Onde existe luta, existe também graça abundante. Padre Alex Nogueira ensina que a castidade e a pureza não são apenas comportamentos, mas um estado do coração para restaurá-los. Não basta evitar situações de risco. É preciso cultivar uma vida interior forte, alimentada pela oração e pela presença de Deus. Não se vence a sedução apenas pela força de vontade, mas pela proximidade com o Senhor. No mundo de hoje, somos constantemente expostos a estímulos que ferem a pureza, imagens provocativas, conversas maliciosas, conteúdos inadequados nas redes sociais. O espírito de Jezabel usa essas portas para semear confusão e dependências emocionais que afastam o coração da simplicidade e da paz. Por isso, o primeiro passo é fechar as portas que alimentam a tentação. Uma pequena mudança. Como ajustar o que você consome nas redes? Pode transformar sua vida interior. O segundo passo é buscar a cura espiritual. A Igreja nos oferece meios poderosos. A confissão, onde Deus restaura o que foi ferido. A Eucaristia, fonte de força e pureza. A oração diária, que ilumina o coração. E a intercessão de Nossa Senhora, modelo perfeito de pureza e humildade. Padre Alex lembra ainda que Deus sempre envia ajuda concreta. Muitas pessoas que viviam presas em hábitos destrutivos testemunham que a libertação começou quando decidiram pedir socorro e caminhar com alguém, um padre, um diretor espiritual, um amigo de fé. O inimigo trabalha no segredo,
mas a graça age na luz. Por fim, é importante recordar que pureza não significa perfeição, mas luta diária. Cada passo dado na direção certa alegra o coração de Deus. Não importa onde você caiu, o que importa é onde você está disposto a levantar. Se você percebe movimentos de sedução espiritual na sua vida, não se culpe e desperte. Deus está pronto a te restaurar e te ensinar a amar de forma verdadeira e madura. O quarto sinal da atuação do espírito de Jezabel é sua capacidade de semear discórdia, criar divisões e destruir relacionamentos. Esse espírito não precisa levantar a voz para causar dano. Ele age em silêncio, plantando pequenos comentários, insinuações e dúvidas que, com o tempo, se tornam verdadeiras barreiras entre as pessoas. Na Bíblia, Jezabel foi responsável por dividir o coração do povo de Israel. Ao introduzir a idolatria e manipular o rei Acabe, ela levou o país inteiro para longe de Deus, gerando confusão, conflitos espirituais e até crises sociais. Onde Jezabel passava, a unidade era quebrada. Hoje, esse espírito continua atuando da mesma forma, criando desconfiança, competição, fofoca e alimentando o orgulho que impede o perdão. Padre Alex Nogueira nos lembra que uma das maiores alegrias do inimigo é destruir a comunhão. Quando uma família se divide, quando uma amizade se rompe, quando uma comunidade entra em conflito, uma brecha espiritual se abre. O espírito de Jezabel se aproveita disso, pois sabe que uma pessoa isolada se torna mais vulnerável. A discórdia geralmente começa com coisas pequenas, um comentário mal interpretado, uma comparação injusta, uma crítica feita na hora errada. Esses detalhes, se não forem iluminados pela caridade, crescem como ervas daninhas e sufocam o amor. Em muitas comunidades, inclusive religiosas, vemos esse espírito atuando quando um grupo se considera superior ao outro, quando surgem panelinhas, fofocas ou disputas por influência. É por isso que a palavra de Deus insiste tanto na unidade. No Salmo 133 está escrito: como é bom e agradável quando os irmãos vivem unidos. A unidade não é apenas algo bonito, é um sinal da presença de Deus. Quando a paz reina, o inimigo perde espaço. Para resistir ao espírito de Jezabel, precisamos cultivar um coração humilde, disposto a ouvir, a perdoar e a evitar julgamentos precipitados. A caridade é o maior antídoto contra a divisão. Se você percebe que alguém está tentando semear desentendimento ou críticas sem fundamento, afaste-se com sabedoria e responda com maturidade. E se a divisão já aconteceu em sua vida, ainda há esperança. Deus é especialista em restaurar laços quebrados. Muitas relações que pareciam perdidas já foram reconstruídas pelo poder da oração e do perdão sincero. A divisão é uma arma poderosa, mas a unidade em Deus é sempre mais forte. O quinto sinal da presença do espírito de Jezabel é seu ataque direto contra a identidade e o valor pessoal. Esse espírito quer enfraquecer aquilo que Deus construiu dentro de você.
Ele tenta apagar sua autoestima, distorcer sua visão de si mesmo e destruir a confiança que você tem na missão que Deus te confiou. Na Bíblia, vemos esse ataque claramente na história do profeta Elias. Depois de uma das maiores vitórias espirituais, quando Deus o usou para derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias recebeu uma ameaça de Jezabel e entrou em um estado de medo e desânimo profundo. Ele chegou ao ponto de desejar a morte. Reis 19. Jezabel não estava apenas ameaçando a vida de Elias, ela estava tentando paralisar sua identidade como profeta e servidor de Deus. Padre Alex Nogueira ensina que o espírito de Jezabel trabalha justamente nessa fragilidade. Ele ataca quando estamos cansados, sobrecarregados ou emocionalmente vulneráveis. Ele sussurra mentiras como: você não é bom o suficiente. Ninguém te valoriza. Você nunca vai conseguir. Você não merece o amor de Deus. Essas mentiras, quando são repetidas dentro do coração, começam a criar raízes e, pouco a pouco, a pessoa que antes caminhava com confiança começa a se sentir pequena, incapaz e até inútil. Muitas vezes, esse ataque acontece através de comparações injustas, críticas destrutivas, rejeições ou fracassos que deixam marcas profundas na sociedade atual, e isso se intensifica através das redes sociais, onde as pessoas vivem se comparando, achando que não são bonitas o suficiente, inteligentes o suficiente ou bem-sucedidas como os outros. Esse ambiente é fértil para o espírito de Jezabel, que usa a comparação como espada, mas Deus nos chama para uma verdade completamente diferente. Na carta aos Efésios está escrito: somos obra-prima de Deus F2. Jiva Sama. Isso significa que você não é um erro, um acidente ou alguém sem valor. Você é fruto de um amor eterno, pensado e desejado por Deus antes mesmo de nascer. Padre Alex lembra que, quando reconhecemos nossa identidade de filhos amados, quebramos o poder dessas mentiras espirituais. A verdadeira cura começa quando paramos de ouvir a voz que nos diminui e passamos a ouvir a voz de Deus, que diz: você é me? Eu te escolhi. Eita, amo. Se você tem se sentido pequeno, perdido ou sem valor, saiba, isso não vem de Deus. O Senhor quer restaurar sua identidade e devolver ao seu coração a confiança e a dignidade que ele sempre sonhou para você. O ataque do espírito de Jezabel à identidade não termina apenas com palavras de desânimo. Ele procura construir dentro da pessoa uma imagem distorcida de si mesma, fazendo-a acreditar que é incapaz, indigna e sem propósito. Por isso, compreender a verdade sobre quem somos em Deus é fundamental para vencer esse espírito. Padre Alex Nogueira ensina que a identidade do Filho de Deus é um dos maiores tesouros espirituais que temos, e é justamente por isso que o inimigo tenta roubá-la. Quando esquecemos quem somos em Cristo, ficamos vulneráveis às comparações, às críticas e às opiniões negativas que o mundo impõe. O inimigo sabe que, se abalar a nossa identidade, todo o resto da nossa vida espiritual fica fragilizado.
A cura começa quando paramos para ouvir a voz de Deus, e não a voz do medo. Na carta aos Efésios, São Paulo afirma: em Cristo fomos escolhidos, amados e destinados a uma vida plena, F1. Seiraú, essa verdade precisa sair da cabeça e descer para o coração. Muitas feridas de identidade não vêm apenas de ataques espirituais, mas também de experiências humanas, rejeições, humilhações, críticas de pessoas próximas, fracassos que marcaram a alma. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o suficiente. Talvez tenha sido desvalorizado dentro da própria família. Talvez tenha passado por perdas que abalaram sua autoestima. Essas dores não passam sozinhas. Elas precisam ser apresentadas a Deus. Padre Alex costuma lembrar que Deus não cura aquilo que escondemos, mas cura aquilo que entregamos. E entregar significa abrir-se à oração, buscar orientação espiritual, permitir que a luz do Espírito Santo toque os lugares sombrios do coração, onde o espírito de Jezabel tentou plantar mentiras. A identidade cristã também se fortalece quando cultivamos práticas espirituais que reafirmam quem somos. Ler a palavra de Deus e meditar nas suas promessas. Participar dos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Cercar-se de pessoas que ajudam a caminhar na fé. Rejeitar conscientemente cada pensamento destrutivo. Quando você começa a declarar verdades espirituais, sou amado, sou escolhido, sou perdoado, sou filho de Deus, algo muda dentro de você. As mentiras que antes pareciam gigantes começam a perder força. Jezabel tenta destruir a identidade, Cristo a reconstrói. Onde o inimigo diz, você não consegue, Deus estou com você. Onde o inimigo diz, você não vale nada, Deus afirma, você me tesourou. E é essa verdade que liberta. O sexto sinal da presença do espírito de Jezabel é o uso do medo, da intimidação e da pressão emocional para controlar e paralisar as pessoas. Esse espírito sabe que, quando alguém está dominado pelo medo, sua coragem desaparece, sua fé enfraquece e seu propósito fica obscurecido. A história do profeta Elias mostra isso claramente. Mesmo depois de uma vitória brilhante no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder diante de todo o povo, Elias fugiu em pânico quando Jezabel ameaçou sua vida. 1 Reis 19. O espírito de Jezabel não precisava lutar fisicamente contra Elias. Bastou uma mensagem carregada de intimidação para que o profeta ficasse emocionalmente abalado e espiritualmente esgotado. Padre Alex Nogueira ensina que a intimidação espiritual funciona exatamente assim hoje. Muitas vezes, o inimigo não ataca com algo visível, mas com pensamentos que geram medo. Você vai falhar. As pessoas vão rir de você. Desista. Não adianta tentar. Algo ruim vai acontecer. Esses pensamentos se tornam correntes invisíveis que prendem a alma. A pessoa deixa de perseguir seus sonhos, deixa de defender sua fé, deixa de caminhar na missão que Deus lhe deu. O medo cria prisões emocionais, espirituais e até físicas na vida moderna. Esse ataque pode se manifestar como ansiedade constante,
insegurança exagerada, medo de rejeição, pânico diante do futuro ou até o medo de assumir compromissos importantes. O espírito de Jezabel conhece nossas vulnerabilidades e as utiliza para nos impedir de avançar. Mas Deus nos dá uma verdade poderosa. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1, Ti. Padre Alex, lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, o medo perde a força. A coragem cristã não é a ausência de medo, mas a decisão de caminhar, mesmo quando o medo aparece. É olhar para o Senhor e reconhecer que Ele está no controle. Uma das melhores maneiras de vencer a intimidação espiritual é declarar em voz alta as promessas de Deus. A palavra de Deus é como luz que dissipa a escuridão. Quando rezamos com fé, quando proclamamos a verdade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou me dorrequa. Se você tem vivido sob intimidação, pressione o botão da fé, respire fundo, levante-se espiritualmente. Deus está com você e vai à sua frente, preparando o caminho. O medo pode gritar, mas a voz de Deus sempre vence. O sétimo sinal da presença do espírito de Jezabel é sua oposição direta à verdadeira adoração. Esse espírito odeia tudo o que aproxima o coração humano de Deus. Ele tenta bloquear, desviar e esfriar o amor e a entrega do fiel, porque sabe que a adoração verdadeira traz libertação, cura e força espiritual. Na história bíblica, Jezabel não apenas introduziu a idolatria em Israel, ela atacou frontalmente a fé do povo, substituiu a adoração ao Deus vivo pelos falsos deuses, desviando o coração dos israelitas e contaminando o culto 1 Reis 16. Sentido ao Senchisen. Isso não era apenas uma influência política, mas uma estratégia espiritual para afastar o povo da presença de Deus. Hoje, Padre Alex Nogueira ensina que o espírito de Jezabel continua fazendo isso, mas de maneiras mais sutis. Ele não tenta apenas nos conduzir à idolatria explícita, mas cria distrações, frieza espiritual, desânimo e até críticas dentro da própria comunidade. Pequenas atitudes como preguiça para rezar, desatenção na missa ou irritação com coisas secundárias são sinais de que algo está tentando roubar a nossa atenção de Deus. O espírito de Jezabel também atua quando transforma a adoração em espetáculo. Quando a pessoa vai à igreja para observar, criticar, comparar e não para se encontrar com Deus. Ele usa a distração para tirar a profundidade da oração. Usa a pressa para impedir o coração de se abrir. Usa o orgulho para criar barreiras espirituais. Mas Jesus nos deixou o caminho da verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. João 4. Archis, Padre Alex lembra que adorar em espírito e verdade significa deixar que a presença de Deus seja o centro, e não nossos sentimentos ou distrações. A verdadeira adoração nasce de um coração humilde, silencioso, disposto a escutar e a se entregar. Quando adoramos verdadeiramente, Deus habita no meio de nós. O Salmo 22 diz:
Deus habita nos louvores do seu povo. E onde Deus habita, o inimigo não permanece. Por isso, para vencer a influência do espírito de Jezabel, é essencial cultivar uma vida de adoração sincera, silenciar para ouvir Deus, participar da missa com reverência, rezar com o coração, evitar distrações e críticas desnecessárias, fazer da adoração parte da rotina, não um evento ocasional. A adoração verdadeira é como o fogo espiritual ilumina, aquece, purifica e rompe correntes. Se você sente que sua vida espiritual esfriou, volte à adoração. És ali que Deus toca, cura e transforma. Depois de reconhecer os 7 sinais da atuação do espírito de Jezabel, chega o momento de entender como vencê-lo. Essa batalha não é travada com coragem humana, mas com as armas espirituais que Deus coloca em nossas mãos. E aqui está uma verdade poderosa. Deus nunca permite que enfrentemos uma guerra espiritual sem nos dar a força necessária para vencê-la. Padre Alex Nogueira ensina que a fé não é apenas um sentimento, mas uma postura interior, émontesse de paix, mesmo quando o medo tenta paralisar. É confiar em Deus, mesmo quando não entendemos todas as coisas. É proclamar a verdade mesmo quando o silêncio parece mais confortável. Quando nos posicionamos na fé, o inimigo perde terreno, o espírito de Jezabel opera nas sombras, tentando dominar pelo medo, manipulação e sedução. Mas quando a luz de Deus entra, tudo o que estava oculto se revela. Por isso, uma das armas mais fortes contra esse espírito é a oração perseverante. Não é uma oração apressada, mas uma oração que abre espaço para que Deus toque. Ilumine e transforme. Outra arma fundamental é a palavra de Deus. A Escritura é como uma espada espiritual que corta as mentiras do inimigo. Quando meditamos na palavra, nossa mente é renovada e nossos pensamentos são alinhados com a verdade divina. E é exatamente isso que o espírito de Jezabel teme: um coração firme na palavra. A Eucaristia é a maior fonte de força para o cristão. Na missa, Jesus se entrega por nós, e ali encontramos a cura, a libertação e a fortaleza necessárias para resistir ao mal. É impossível permanecer fraco quando nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor. Além disso, a confissão é uma arma poderosíssima. Quando confessamos nossos pecados, quebramos cadeias e fechamos portas que o inimigo poderia estar usando contra nós. A graça sacramental limpa, restaura e devolve a paz à alma. Por fim, a vida em comunidade também protege. O espírito de Jezabel age com mais força quando consegue isolar as pessoas. Mas quando caminhamos com irmãos na fé, recebemos apoio, oração e encorajamento. Onde há unidade, o inimigo não consegue permanecer. Por isso, se você percebe que algum desses sinais está tentando agir na sua vida, não tenha medo. Deus está contigo. Ele te dá a fé, a palavra, os sacramentos e uma comunidade para lutar ao seu lado. A vitória já começou quando você decidiu reconhecer a batalha. Quando falamos em vencer o espírito de Jezabel,
Muitos pensam imediatamente em coragem, força ou determinação. Mas Padre Alex Nogueira nos ensina que duas das armas mais poderosas contra qualquer ação do mal são justamente aquelas que o mundo menos valoriza: a humildade e a unidade. O espírito de Jezabel se alimenta do orgulho, da competição, da vaidade e da necessidade de controlar. Ele encontra espaço onde há divisão, ressentimento e disputa de poder. Por isso, a humildade é como um escudo espiritual que fecha a porta para essas influências. Ser humilde não significa ser fraco, significa saber quem você é em Deus, sem precisar provar nada a ninguém. A humildade abre espaço para a graça. Uma pessoa humilde aceita a correção, busca reconciliação, pede ajuda quando necessário e reconhece que depende de Deus. E quando o coração é humilde, o espírito de Jezabel perde completamente a capacidade de manipular, intimidar ou distorcer ao mesmo tempo. A unidade é uma luz que expulsa toda a obra das trevas. Jezabel trabalha para dividir, mas o Espírito Santo trabalha para unir quando uma família está unida, quando uma comunidade reza junta, quando os corações caminham no mesmo propósito. O inimigo não encontra lugar para semear intrigas. O Salmo 133 nos lembra como é bom e agradável quando os irmãos vivem unidos. A unidade não é apenas algo bonito, é uma força espiritual. Muitas vezes, o inimigo tenta colocar pessoas umas contra as outras, cria mal-entendidos e acende pequenos conflitos, tudo para quebrar a comunhão. Mas quando alguém decide agir com amor, perdoar e buscar a paz, essa atitude desarma o mal. Padre Alex costuma repetir que ninguém vence uma batalha espiritual sozinho. Deus nos colocou em comunidade para que um fortaleça o outro. A humildade permite que eu reconheça minhas fraquezas. A unidade garante que eu nunca enfrento essas fraquezas sozinho. Se você percebe tensões dentro da sua casa, do seu casamento, entre amigos ou até na sua paróquia, lembre-se, essa pode ser uma estratégia do espírito de Jezabel. Antes de reagir, respire, haja com mansidão, busque sempre o caminho da reconciliação. Toda vez que você escolhe a humildade em vez do orgulho e a unidade em vez da divisão, você derrota Jezabel e se aproxima mais do coração de Deus. Ao enfrentarmos o espírito de Jezabel e todas as suas formas de manipulação, sedução, medo e divisão, não estamos sozinhos. Deus, em sua bondade infinita, não apenas nos dá armas espirituais, Ele também nos concede protetores celestes que caminham conosco e nos defendem nas batalhas mais difíceis. É por isso que Padre Alex Nogueira nos recorda constantemente da importância de recorrer a Nossa Senhora, aos anjos e aos santos. Nossa Senhora é a grande adversária do mal. A humildade dela derrota o orgulho de todo espírito maligno. Sofiat, seu sim, abriu as portas para a salvação. Jezabel representa a rebeldia. Maria representa a obediência perfeita a Deus. Jezabel representa a manipulação. Maria representa a entrega confiante.
Jezabel espalha divisão. Maria une os filhos de Deus. Por isso, quando buscamos sua intercessão, encontramos proteção, paz e discernimento. Os anjos também têm papel fundamental na batalha espiritual. O arcanjo São Miguel, especialmente, é invocado como defensor contra as forças do mal. Sua oração, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, não é apenas uma fórmula devocional, mas um verdadeiro clamor de proteção. Onde São Miguel está presente, o inimigo perde força. Os santos são modelos e intercessores. Muitos deles enfrentaram batalhas espirituais intensas. Pela graça de Deus, vencerão. Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, Santa Catarina de Sena, Santo Antão do Deserto, todos eles conheceram o peso das tentações e das investidas do mal, e por isso são aliados poderosos. Quando pedimos sua intercessão, eles nos ajudam com sua experiência espiritual, nos acompanham e fortalecem nossa caminhada. Padre Alex enfatiza que recorrer aos céus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Deus nunca nos chamou para lutar sozinhos. Ele sabe que somos frágeis e nos dá constantemente meios para permanecermos de pé. A proteção espiritual não é algo automático. Ela nasce do coração que se abre a Deus, que confia e que invoca. Se você sente que tem enfrentado batalhas espirituais difíceis, peça a proteção de Nossa Senhora. Reze o terço, invoque São Miguel, peça que os santos caminhem ao seu lado. Abra a porta para o auxílio que vem do céu, porque quando o céu se levanta para te defender, nenhuma força das trevas pode permanecer. Chegamos ao final dessa jornada de reflexão sobre o espírito de Jezabel e suas estratégias de destruição espiritual. Ao longo dessa caminhada, aprendemos a identificar os sinais desse espírito, a compreender suas táticas de manipulação, medo, sedução e divisão. Mas, mais importante ainda, descobrimos que não estamos sozinhos na luta. Deus nos dá, a cada momento, as ferramentas necessárias para vencer essa batalha. E a maior de todas essas ferramentas é a vitória que Cristo já conquistou por nós. O espírito de Jezabel pode ser sutil, pode parecer poderoso, mas nunca será maior do que a força da cruz de Cristo. O Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, triunfou sobre todas as potestades e principados. Colossenses 2. Shu, o mal foi derrotado de uma vez por todas. O espírito de Jezabel, assim como qualquer outra força das trevas, já foi vencido na cruz. Cristo é a nossa vitória. Padre Alex Nogueira nos lembra constantemente de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que querem nos afastar da nossa verdadeira identidade em Cristo. Mas a boa notícia é que não precisamos lutar sozinhos. Jesus nos deu sua palavra para iluminar nosso caminho, a oração para nos fortalecer, os sacramentos para nos sustentar e a comunidade para nos apoiar. É importante lembrar que, em Cristo, já somos mais do que vencedores. Romanos 8. Saint Chi, a vitória não está em nossa própria força
ou habilidade, mas na força da graça divina que habita em nós. A luta será dura, mas a paz que vem de Deus é mais forte do que qualquer resistência do inimigo. Portanto, se você está enfrentando o espírito de Jezabel em sua vida, saiba, você já é vitorioso. Não importa o que tenha acontecido, não importa o quanto o inimigo tenha tentado te fazer cair, Deus já te deu a vitória. Tudo o que precisamos fazer é permanecer firmes na fé, orar sem cessar e confiar que, em Cristo, somos mais do que capazes de vencer. Deus nos convida a confiar nele, a resistir ao mal e a permanecer na sua luz. E, ao fazer isso, estamos participando da vitória de Cristo, que é eterna e imutável. Que possamos, então, caminhar com confiança, sabendo que não há espírito, não há poder que possa nos separar do amor de Deus. Que a sua vida seja marcada por essa confiança, por essa força inabalável que vem de Deus. E, acima de tudo, que a sua vitória em Cristo seja um testemunho vivo para os outros. Concluímos nossa reflexão sobre o espírito de Jezabel. Mas a batalha espiritual continua todos os dias. Padre Alex Nogueira nos lembra constantemente que, enquanto vivemos neste mundo, enfrentamos desafios espirituais, mas nunca estamos sozinhos. Cristo venceu o mundo e Ele nos dá a força para vencer as forças espirituais que tentam nos afastar de Sua vontade. É crucial entender que a vitória sobre o espírito de Jezabel não é algo que devemos buscar uma vez e depois esquecer. A luta é diária e precisa ser sustentada pela oração constante, pela meditação da Palavra de Deus e pela ação da graça nos sacramentos. Não se trata de uma luta temporária, mas de um compromisso de vida inteira, onde nos entregamos cada vez mais à obra de Deus em nós. O espírito de Jezabel pode parecer invencível em certos momentos, quando a manipulação e as tentações se tornam mais intensas. Mas Deus nos fortalece para resistir. Ele não nos chamou para ser fracos, mas para sermos vencedores em Cristo. Como diz São Paulo em Efésios 6, Shida ao Shisan. Devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus para resistir aos ataques do mal. Padre Alex também nos lembra que o segredo para vencer é permanecer em Cristo. Quando estamos conectados à videira verdadeira, não importa o que aconteça ao nosso redor, pois somos fortalecidos pela sua graça. Não podemos confiar nas nossas forças humanas, mas na força divina que nos é dada a cada dia. Como Ele, somos mais do que vencedores. A última palavra de esperança para todos nós é a certeza da vitória final que temos em Cristo. O espírito de Jezabel pode atuar enquanto estivermos neste mundo, mas no final será derrotado para sempre. É-nos, em Cristo, seremos participantes dessa vitória eterna. Portanto, mantenha seu olhar fixo em Jesus. Lembre-se de que Ele venceu o mal e já garantiu nossa vitória em qualquer batalha espiritual. Não duvide, a vitória já é sua em Cristo. Quando enfrentamos a luta contra o espírito de Jezabel e outras forças espirituais, é essencial lembrar que não estamos sozinhos na batalha.
Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina sobre a importância da oração contínua e da intercessão. A oração não é apenas uma ferramenta para o momento de aflição, mas uma armadura diária que fortalece nosso espírito e nos conecta com a força divina. A oração é a nossa linha direta com Deus, e ela não apenas nos protege, mas também ativa o poder celestial a nosso favor, como um exército que se prepara para a guerra. Nosso primeiro passo é buscar o poder de Deus em oração. Em vez de lutar em nossas próprias forças, entregamos nossas batalhas ao Senhor, confiando que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. E a intercessão, especialmente, é uma chave poderosa. Quando oramos uns pelos outros, nos tornamos instrumentos de Deus para trazer cura, libertação e restauração. É quando nos unimos em oração que o poder de Deus se manifesta com mais força. Não é apenas nossa própria oração que nos fortalece, mas a oração dos nossos irmãos e irmãs em Cristo na prática. Isso significa que, ao enfrentar os ataques espirituais, devemos ser diligentes em buscar a intercessão de outros cristãos, participar de grupos de oração, pedir a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, e até mesmo procurar a ajuda de líderes espirituais, como padres e conselheiros, nos ajuda a fortalecer nossa resistência contra os ataques do inimigo. Padre Alex Nogueira também nos ensina que a oração em comunidade tem um poder transformador. Quando nos unimos em oração, somos mais fortes. O inimigo busca isolar-nos, enfraquecendo-nos, mas em Cristo. A comunhão na oração se torna um escudo de proteção. É fundamental que, em tempos de crise espiritual, busquemos não apenas a oração pessoal, mas também a força coletiva de nossos irmãos em Cristo. Se você está enfrentando desafios espirituais e sente que o peso é grande demais para carregar sozinho, lembre-se de que a intercessão é uma forma de luta espiritual poderosa. Deus nunca nos pediu para lutar sozinhos, e com as orações de outros e a nossa confiança nele, podemos superar qualquer adversidade